Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 75 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 20 de novembro de 2023. Estamos no final da fase de qualificação para o Euro 2024. Portugal jogou ontem o seu último jogo. Foram 10 jogos, 10 vitórias. Um recorde nunca antes estabelecido por uma seleção portuguesa, mas que Roberto Martínez, por exemplo, já conhecia da sua passagem pela seleção da Bélgica. Foi além disso a primeira vez que Portugal ganhou 10 jogos consecutivos em toda a sua história da nossa seleção nacional, e foi ainda a fase de qualificação com mais golos da história de Portugal num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo. Portanto, há motivos, já não vou dizer para euforias, mas pelo menos para que o futuro próximo seja encarado com algum otimismo. É claro que depois a nossa maneira de ver as coisas em Portugal é sempre muito, ou somos muito bons ou somos muito maus. E eu hoje de manhã, aliás, a propósito, escrevi um bocadinho sobre isso, sobre aquilo que está à frente da nossa seleção nacional para este Campeonato da Europa. No último passo, já sabem, o último passo é o texto, a minha crónica matinal de reflexão sobre a atualidade futebolística nacional e internacional, que sai de segunda a sexta-feira, todos os dias, e que está disponível para toda a gente que quiser ler. Não é só para subscritores e não é só para subscritores premium. Hoje escrevi, então, sobre o que é que reserva o futuro próximo à seleção de Portugal, aquela que é a minha opinião. Será que ganhámos porque os adversários eram todos absolutamente fracos? Será que não fizemos mais do que a nossa obrigação? Ou será que, em função desta fase de qualificação, agora estamos obrigados a ganhar a fase final também? Bom, está lá tudo escrito, na minha opinião, pelo menos no texto, e o link fica aqui para quem quiser dar lá um salto e ver. Além disso, deixem-me dizer-vos que ontem à noite, no final do Portugal-Islândia, que Portugal venceu por 2-0, foi o último jogo, o 10º e último jogo desta fase de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa, houve futebol de verdade flash. Há sempre também a seguir aos jogos da Seleção Nacional, como há a seguir aos jogos de Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, pelo menos até ao Natal. Depois do Natal farei aqui uma reavaliação de quem é que está na luta pelo título e veremos o que é que vai passar a acontecer daí para a frente. Para já, são estes 4. E a Seleção Nacional. Ontem à noite houve, portanto, Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário de 15 minutos ao Portugal-Islândia de ontem à noite, e os subscritores premium do meu Substack já receberam esse comentário ontem à noite. Aqueles que não são subscritores premium, muito bem, vão poder ver esse Futebol de Verdade Flash em reposição no final do Futebol de Verdade de hoje, após o Q&A diário. Bom, mais duas coisinhas rápidas antes da ordem do dia. Para vos dizer que no sábado, portanto anteontem, saiu mais um episódio da série F80. A série F80 é a série em que eu faço a história do futebol português. Houve cromobiografias, primeiro no regime diário, depois numa cadência semanal, dos maiores heróis dos 100 anos de competição nacional do futebol em Portugal. Mas há uma coisa que continua a acontecer, é que todos os meses sai aqui mais um fascículo com a história de uma temporada. Esta semana, este mês, e esta semana também, saiu a história de 1937-38, e isto começou em 21-22. 37-38 foi a última época antes da reforma, da tão polémica reforma, que levou à criação do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e da Taça de Portugal, desaparecendo do panorama competitivo o Campeonato das Ligas, conforme se chamava naquela altura, e o Campeonato de Portugal. Ora, muito bem, não é tanto disso que se fala, disso vai falar-se provavelmente no próximo episódio, aquele que vai sair no mês que vem, em dezembro, o relativo à temporada 38-39, porque é quando é instaurada a nova ordem. No episódio deste mês, aquilo de que vos falei mais, além da temporada, de forma exaustiva, quem foram os heróis, o que é que aconteceu, os episódios pitorescos, tudo isso e mais alguma coisa, falo lá também muito daquilo que foi o retomar da atividade por parte da Seleção Nacional, também, lá está, mais uma vez, Seleção Nacional, e ainda
O facto de Portugal ter voltado a jogar, Portugal tinha parado de jogar por causa da Guerra Civil de Espanha, porque não era possível passar de Portugal para o resto da Europa, nem do resto da Europa para Portugal, mas a partir do momento em que os nacionalistas espanhóis começaram a adquirir alguma supremacia na Guerra Civil sobre as forças leais ao governo de esquerda, aquilo que aconteceu foi que passou a ser possível a Portugal jogar, e Portugal jogou contra a Espanha nacionalista em 2 jogos que, aliás, não foram reconhecidos pela FIFA, porque havia 2 federações espanholas naquela altura. Mas o que está aqui em causa, ou aquilo de que se falou muito também, foi da recusa de 3 internacionais portugueses, na altura 3 jogadores do Belenenses, Simões, Quaresma e Mariano Amaro, fazerem a saudação fascista em direção à tribuna de honra. Eles acabaram, 2 deles acabaram, aqueles que ergueram os punhos em sinal de protesto, acabaram por ir parar aos calabouços da PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a antecessora da PIDE, e o Belenenses viu a sua época um bocadinho afetada por isso também. Toda a história está contada no extensíssimo episódio do F80 deste mês, aquele relativo à temporada 37-38, e o link para poderem lá chegar está aqui. Quem quiser dar um salto lá e ler, pois muito bem, está desde já convidado, e é das coisas que mais gozo me vai dando fazer por lá no meu Substack. Bom, vamos então avançar. Há 2 perguntas para responder aqui hoje. Uma pergunta veio das caixas de comentários aos programas da semana passada e de sexta-feira, porque na sexta-feira houve 3 programas a serem soltados. Houve o Flash do Liechtenstein de Portugal, houve o programa diário normal do Futebol de Verdade e ainda houve a live, portanto houve 3 programas, mas nas caixas de comentários ficaram perguntas. Eu escolhi uma para poder responder aqui hoje e juntar-lhe-ei mais uma também que selecionei no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vou responder a essas 2 perguntas e no final teremos ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite com o meu comentário ao Portugal-Islândia. Vamos então a isso. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, cá está então o Q&A para hoje, com a tal resposta às 2 perguntas que selecionei para vos responder aqui hoje. A primeira já está aí à vossa frente, é a pergunta que selecionei na caixa de comentários, ou nas caixas de comentários dos programas da última sexta-feira, e chegou do Bruno Sousa. E o Bruno Sousa deixou a seguinte pergunta. Boa noite, António. Olá, Bruno, bom dia. Ver Bruno Fernandes em Alvalade dá uma nostalgia enorme e uma frustração ainda maior enquanto sportinguista. Um dos melhores jogadores que vestiu a verde e branca, mas talvez na pior altura possível. Sabendo que falámos de um exercício de imaginação, pergunto: Bruno Fernandes, no Sporting de hoje, em dia, punha a equipa em que patamar? Ao nível de um Porto no ano de Vilas Boas? Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta, porque me permite, na resposta, deixar aqui mais uma pista relativamente àquilo que eu penso ser a realidade complexa dos equilíbrios no futebol nacional e internacional. Primeiro, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Acho muito difícil haver hoje em dia, no campeonato português, na realidade portuguesa, uma equipa que no plano internacional atinja o destaque que foi atingido pelo Flóculo Porto de Vilas Boas em 2011. Esse Flóculo Porto ganhou a Liga Europa, ganhou o campeonato nacional com uma distância enormíssima, foi construído à custa de um contexto de mercado dificilmente repetível nos dias de hoje. Tal como acho ainda mais difícil, por exemplo, que se construa por cá uma equipa semelhante à do Futebol Clube Porto de Mourinho em 2003 e em 2004, porque então aí é que o contexto de mercado se torna ainda mais irrepetível. Mas vamos limitar a análise, vamos esquecer esse facto do Futebol Clube Porto ter jogado e ganho a final da Liga Europa desse ano. Aliás, defrontou o Sporting Clube Braga nessa final. Portanto, só por aqui já estamos a ver como era diferente o contexto do futebol internacional há 12 anos, mas vamos centrar-nos então apenas no aspecto nacional, o domínio ou o predomínio que foi feito pelo Futebol Clube Porto de Vilas Boas na Liga Portuguesa. Ganhou com uma vantagem longuíssima sobre os clubes que o perseguiam. Isto para lhe dizer o quê? Vamos pensar primeiro por que razão é que Bruno Fernandes jogou durante tantos anos no Sporting. Porque as coisas aqui têm que ser entendidas em conjunto. Seria fácil, e é um exercício até mais do que de imaginação, é um exercício de criatividade, pensar assim, ok, vamos pensar na realidade atual do Sporting.
Uma realidade em que o Sporting contratou Gyökeres por 20 milhões de euros, contratou Hjulmand por 20 milhões de euros também, ou 18, contratou Diomande, sendo um jovem, ainda à espera de provar, por 7 milhões e meio mais 5, contratou, se formos a ver aquilo que custou pela totalidade do passe, o Pedro Gonçalves foi mais um grande investimento. Portanto, estamos aqui a falar de um Sporting que investe no seu plantel. E investe no seu plantel porquê? Investe no seu plantel porque todos os anos tem conseguido fazer vendas de um determinado nível. Este ano vendeu o Ugarte, em janeiro tinha vendido o Porro, em agosto tinha vendido Mateus Nunes. Portanto, estamos aqui a falar de um clube que consegue, através do seu posicionamento no mercado internacional, assegurar receitas que lhe permitam depois ter dinheiro para investir em jogadores. E não há mal nenhum nisso. Agora, temos é que ter a noção que para assegurar essas receitas é preciso partir do princípio que os melhores jogadores saem. Agora, o segredo aqui é conseguir substituí-los por jogadores não tão onerosos, que possam ter margem de progressão e possam vir a ser os próximos na porta de saída para voltarem a fortalecer os cofres da Sociedade Desportiva, da SAD, para que a SAD a seguir possa investir em outros jogadores. E, portanto, continuamos nisto, num loop eterno em que às saídas sucedem entradas, às quais sucedem saídas, às quais sucedem entradas. Portanto, a grande questão aqui é: seria possível enxertar Bruno Fernandes na equipa atual do Sporting? Seria, mas se Bruno Fernandes tivesse ficado no Sporting atual, isso significava que não haveria dinheiro para depois poder reforçar a equipa com jogadores como Gyökeres, como Hjulmand, como Diomande, como Fresneda, que ainda não provou, mas no qual os sportinguistas, com certeza, ou os responsáveis, ainda têm muita, muita esperança. Portanto, esse é um exercício, mais do que de imaginação, é um exercício de criatividade e ficção. A razão pela qual, e diz-me aí que o Bruno Fernandes passou algum tempo no Sporting, mas esteve na altura errada, quer dizer, depende. O próprio facto de ele ter ficado durante tanto tempo significa uma coisa: o Sporting não estava, e era uma questão de opção da direção de Bruno de Carvalho naquela altura, não queria ceder ao mercado, não queria ceder às nuances a que o mercado obriga, não queria, nomeadamente, enfim, já se sabe da influência que tem Jorge Mendes no mercado internacional, para poder colocar os jogadores da Liga Portuguesa lá fora em condições favoráveis, e depois, obviamente, também vai levar a que o clube vá contratar jogadores também por via dele, e pronto, e aqui toda a gente acaba por achar que ganha, depois se ganha ou não é outra conversa, mas, perdão, havia uma política no Sporting que era não ceder ao mercado, não ceder aos agentes. Aliás, havia quase a guerra legítima, volto a dizê-lo, e sempre o disse, de Bruno de Carvalho contra a influência cada vez mais crescente dos fundos de investimento. Há quem diga, e nomeadamente aqueles que ainda hoje são saudosos do tempo de Bruno de Carvalho, que foi por isso que ele caiu, ou que foi por isso que lhe foi criado um clima insustentável para continuar. Eu acho que não foi. Eu acho que Bruno de Carvalho, da altura, perdeu o controle da situação, perdeu o controle da sua própria capacidade para gerir uma situação no fio da navalha, e acabou por deitar tudo ao chão, ou deitar tudo ao lixo, com atitudes, enfim, não interessa agora também voltar a elas. Mas aquilo que nos interessa aqui é perceber relação com o mercado. Sporting de Bruno de Carvalho. Absolutamente nada não havia cedência ao mercado, não havia cedência aos agentes. Logo, não havia saídas em altas, e houve algumas, mas foi o caso do João Mário, enfim, nada que se compare com aquilo que acontece neste momento, mas ao mesmo tempo não havia capacidade para ir buscar jogadores que depois pudessem tornar essa equipa na qual estaria o Bruno Fernandes uma equipa imparável, conforme acha que poderia vir a acontecer. Portanto, essa é uma realidade que eu tenho muita dificuldade em imaginar. E tenho dificuldade em imaginar precisamente por essa razão. É como querer ter o sol na eira e a chuva no naval. Não dá para tudo. Há duas maneiras de encarar isto. Uma é resistência total ao mercado. Ok. Mas depois dificuldade para reforçar a equipa. Outra é
E vimos que o Sporting, nessa altura, tinha jogadores, enfim, eu recordo-me do Sporting jogar, e na altura, inclusive, falei salvo erro, com o Marco Silva sobre isso, jogar um jogo de Liga dos Campeões na Eslovénia com o Maribor, com uma dupla de centrais, que aquilo, vinha ao diabo e escolhesse, porque nenhum dos dois era minimamente capaz de jogar a Liga dos Campeões. Havia ali muitas debilidades. Na equipa do Leonardo Jardim, na equipa do Marco Silva, já não tanto na equipa da primeira equipa do Jorge Jesus, que terá sido a mais forte que foi construída nessa altura, mas já não tanto nessa altura. Nessa altura ainda não havia Bruno Fernandes, inclusive. O Bruno Fernandes chega mais tarde. Mas essa resistência ao mercado fazia com que fosse possível manter os melhores jogadores, mas que fosse mais complicado reforçar a equipa com outros. A situação atual em que, apesar de tudo, aquilo não é a feira da ladra, não está ali tudo em saldos, vai-se selecionando um jogador por época, 2 no máximo, para sair, e eu acho que essa é a maneira correta de abordar o mercado numa equipa de topo em Portugal neste momento, porque é impossível, eu já expliquei aqui algumas vezes, é impossível essa ideia de manter todos os jogadores. Porque os próprios jogadores, há uma altura em que querem ir embora. E falou-se muito disso, por exemplo, a propósito de Grimaldo. Não teria sido melhor para o Benfica manter o Grimaldo, em vez de, mesmo e subindo-lhe o salário, em vez de o deixar ir e gastar o dinheiro num jogador novo? Não, porque a questão é que o Grimaldo queria ir embora. O Gonçalo Ramos queria ir embora. Eles querem ir experimentar outra realidade. Acendam-lhes de lá com um clube que pode eventualmente vir a ser campeão numa das Big Five, a jogar a Liga dos Campeões com outra perspectiva de ganhar, e eles querem ir embora. Portanto, essa lógica de resistência total ao mercado nem sempre é possível de ser aplicada. Não é só por questões mercantilistas, é também por questões de gestão de balneário e de gestão de grupo. Portanto, 2 possibilidades. Resistência ao mercado, mas incapacidade para reforçar. Do outro lado, o mercado manda no clube e sai quem quer, mas depois também há dinheiro e depois entra-se naqueles carrosséis em que se vende por X, mas com a obrigatoriedade de comprar por X menos Y, e enfim, isso também não é bom. E depois há um caminho do meio, que como em quase tudo é o preferível. Mas mesmo nesse caminho do meio tenho muitas dificuldades em imaginar a permanência do Bruno Fernandes numa equipa do Sporting que tivesse depois o Gyökeres, o Hjulmand, o Diomande, enfim, todos aqueles jogadores que o Sporting conseguiu ir contratar por valores que, se não vendesse os seus principais elementos, não conseguiria fazê-lo. Se isso fosse possível, sim, teríamos um Sporting em condições de certa forma, enfim, se fosse possível pegar no Bruno Fernandes, metê-lo na equipa do Sporting atual, se calhar seria um Sporting, seria indiscutivelmente um Sporting mais forte, até porque o Bruno Fernandes foi o jogador, por exemplo, mais impactante da Seleção Nacional nesta fase de qualificação para o Europeu de 2024. Agora, também é preciso lembrarmos de outra coisa, que é, certo, mas o Bruno Fernandes, por onde tem passado, também não tem ganho. E há este tipo de jogadores que são fantásticos, são fenomenais, conseguem impor a sua lei nas equipas, tornam-se quase que figuras ao nível dos próprios emblemas, mas depois, quando eles lá estão, os emblemas não ganham. Isto é um problema também, porque o equilíbrio coletivo, às vezes, é muito mais importante do que ter uma grande estrela. Bom, respondida à pergunta, deixem-me dizer-vos que, se quiserem ver a vossa pergunta respondida na edição de já de amanhã, do Futebol de Verdade, é muito simples, basta passarem pela caixa de comentários da edição de hoje do programa e deixarem lá perguntas. É só chegarem lá e escreverem a perguntinha e eu amanhã escolherei uma para responder aqui mesmo, na edição da manhã do Futebol de Verdade, no Q&A. Posso sugerir-vos mais 2 coisas. Uma delas é que se inscrevam no meu canal de YouTube e fica aqui o link para poderem fazê-lo. Basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, não custa nada. E depois, se quiserem também fazer o favor de ativar as notificações, clicar em cima do sino para poderem ser avisados sempre que há novos conteúdos a entrar aqui no meu canal de YouTube. Façam um favor, é só clicar em cima do sino e ativarem as notificações. E o YouTube avisa-vos sempre que houver coisas novas aqui no canal. Bom, outra coisa, deixem o vosso like no programa
porque isso ajuda o algoritmo e faz com que haja mais gente a ver. E posto isto, passamos à segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. A pergunta que eu selecionei entre as que ficaram na chatroom, perguntas do Discord, à qual acedem todos os subscritores premium do meu Substack que queiram fazê-lo, porque há links, há botões de link, para entrar no Discord nos textos exclusivos para subscritores premium. E depois é só deixarem lá perguntas e fazerem... e eu selecionarei uma todos os dias para responder. A que selecionei hoje foi deixada pelo João Moraes. E o João Moraes perguntou o seguinte. Olá, António. Qual é a sua opinião sobre a regra Wenger, sobre o fora de jogo, que está a ser analisada pelo IFAB? O IFAB, para quem não sabe, é o International Football Association Board, é quem manda nas regras do futebol. E o que acha da introdução do cronómetro no futebol para combater o antijogo, algo que o próprio IFAB já rejeitou no passado? Muito obrigado, João, pela sua pergunta. É um tema ao qual eu já aludi algumas vezes, até porque me gabo um bocadinho de, antes mesmo de Wenger ter feito a sugestão que fez relativamente à regra do fora de jogo, eu próprio já o tinha escrito no meu Substack, porque achava que era isso que fazia todo o sentido. O que é que está aqui em causa? Vou explicar muito rapidamente. Neste momento, o fora de jogo é definido através do frame em que a bola é tocada pelo colega de equipa, a imagem é paralisada, traçam-se linhas e basta que o jogador que ataca esteja 1 centímetro à frente do jogador que defende para ser assinalado, ou do penúltimo defensor, porque estamos a contar com o guarda-redes e um dos defesas. Se não estiver lá o guarda-redes, são 2 defesas, portanto é indiferente. O penúltimo defensor, desde que o atacante esteja pelo menos 1 centímetro à frente, é marcado fora de jogo. Há muita gente a dizer, não pode ser, porque isto é muito discricionário, tem que haver aqui uma margem de erro, e eu sempre fui contra a margem de erro, porque se definirmos que a margem de erro são 30 centímetros, continua a ser discricionário se o jogador estiver 31 centímetros fora de jogo. Portanto, não é assim que a gente resolve a situação. Agora, aquilo que sempre me pareceu foi que eu sou ainda do tempo em que um jogador que estivesse em linha, e isto era tudo a olhómetro do fiscal de linha, o jogador que estava em linha estava fora do jogo. Isto é, se o fiscal de linha estava lá e tal, a ver ao longe, e via, está em linha, levantava a bandeirola, fora de jogo. E houve uma altura em que, para beneficiar o futebol de ataque, se definiu que em linha passava a ser em jogo. Isto é, o jogador só estaria fora de jogo se estivesse à frente do penúltimo defesa. Mas isto tudo a olhómetro. A partir do momento em que se introduz a tecnologia e se introduz o VAR, e eu sou e serei sempre a favor da tecnologia, e a única situação em que eu admito que a tecnologia não seja utilizada para auxiliar as equipas de arbitragem, é uma situação em que não haja, em que os jogos deixem de ser filmados, porque acho inconcebível que eu em casa possa ter melhores condições para julgar a verdade desportiva do que quem tem de facto que o fazer. Isso faz zero sentido. Zero. E seria a morte do futebol. Eu acho muita piada aquela malta que aparece aí a dizer e tal, eu fui educado a respeitar as decisões dos árbitros. Portanto, ainda o Ange Postecoglou, o treinador do Tottenham, vinha com essa conversa aqui há tempos. Portanto, isto está a matar o futebol, porque temos que respeitar a decisão do árbitro de campo tem que ser final e tal. Eu acho isso tudo muito bestial, mas o Ange Postecoglou cresceu a jogar nos campeonatos de amadores da Austrália. Não havia 20 câmaras em cima dos lances, não havia milhões de pessoas em casa a ver. O gajo enganou-se. Pois é. Portanto, era fácil, era só uma questão de educação. Neste momento já não é uma questão de educação. Neste momento, respeitar a decisão do árbitro de campo como decisão final, se ela estiver errada, sendo que nós em casa vemos que se ela está certa ou errada, já não é uma questão de educação. É uma questão de casmurrice. E eu contra a casmurrice serei sempre. Portanto, sou a favor do VAR, sou a favor da introdução da tecnologia no auxílio às equipas de arbitragem e só admito que isso deixe de acontecer a partir do momento em que a FIFA estipule que é proibido filmar os jogos. Pronto. E a malta vai toda para o campo e toda a gente vê o mesmo que o árbitro. Ou melhor, vê pior. Porque o árbitro, a partir de nós na bancada, não estamos numa situação tão privilegiada para ver o que está a passar-se como está, por exemplo, o árbitro auxiliar.
Portanto, a partir daí, parece-me bem. A partir do momento em que nós em casa vemos melhor, eles também têm que ver. Porque senão não faz nenhum sentido e estamos aqui a matar, a ferir a credibilidade do processo. E, portanto, isso não é sequer opção. É bom que as pessoas metam isso na cabeça. Isso não é opção. Agora, outra coisa é... Está bem, mas estamos aqui a falar de decisões que são... Pronto, ok. Eu aí sou mais suscetível a achar que pode haver aqui um tema. E a questão é... Certo, mas apesar de tudo, a decisão que é tomada através do recurso às linhas e à paragem das imagens é subjetiva? É. Porque aquilo basta parar um frame atrás ou um frame à frente para o jogador estar em jogo ou fora de jogo. Certo. Há maneiras tecnológicas de superar isso e eu creio que vamos chegar lá. Eu acho que, a partir do momento em que as bolas estiverem ou passarem a ter o chip que lhes permita detectar exatamente quando é que é feito o toque e é feito o passe, dá para decidir ao microsegundo qual é que é o frame. E, portanto, a partir do momento em que isso for implementado, será mais fácil acabarmos com essa subjetividade. Agora, aquilo que eu acho que faz sentido é, de facto, adotar essa lógica de benefício do futebol de ataque, em que estar em linha é estar em jogo. E estar em linha, segundo a proposta Wenger, que é aquela que eu defendo também, até mesmo antes do próprio Wenger, é desde que uma parte do corpo do jogador que ataca esteja em linha com uma parte do corpo do jogador que defende. Isto é, em vez de estarmos a definir o fora de jogo pela parte que pode jogar a bola do jogador que ataca, que está mais próximo da linha de fundo, ele passava a ser definido pela parte do corpo que pode jogar a bola do jogador que ataca, que está mais longe da linha de fundo. Bastava que, imaginemos, o pé que o jogador tem mais atrás, o atacante tem mais atrás, estivesse pelo menos na mesma linha de alguma parte do corpo do penúltimo defensor. Eu sou a favor. Sou a favor porque beneficia o futebol que ataca, o futebol de ataque, aliás, e não me parece nada que haja uma grande vantagem a ser retirada por um jogador que ataca por estar 1 centímetro à frente, ou ter o seu pé 1 centímetro à frente do penúltimo defensor. Agora, se ele tiver todo o corpo à frente do penúltimo defensor, aí sim já me parece que há alguma vantagem e que pode haver aqui, de facto, alguma capacidade para tirar vantagem disso e para aproveitar a posição de offside, fora de jogo. Outra questão, que tem a ver com a introdução do cronómetro. Eu não sou muito favorável, e não é só por uma questão de isso se tornar um pesadelo para os programadores televisivos. Mas temos que ter em conta que cada vez mais o futebol é um desporto televisionável. Cada vez mais o futebol é feito... Eu sou daqueles que acha que se deve resistir à tirania da televisão. E cada vez mais também em Portugal, por exemplo, estão a criar-se facilidades para quem quer ver na televisão e a dificultar-se a tarefa de quem quer ir ao estádio. Eu acho que isso é mau. Até porque o próprio espetáculo televisivo beneficia com o estádio cheio. Mas, ainda assim, acho que deve haver a sensibilidade de entender que o futebol é um desporto televisionável, é um desporto que precisa da televisão para ser o fenómeno de massas e para ter associado a ele o volume negocial que tem neste momento. E não vale nada estarmos aqui a dizer e tal, o problema é que o futebol é um negócio. É! Ponto final. É! Há milhões de pessoas no mundo inteiro que querem ver, portanto, é! E a única maneira que nós temos de decidir que vai deixar de ser é dizer, mais uma vez, acabou a televisão. Não há mais transmissões. Quem quer ver vai à bola. Pronto, ponto final. E eu, se vivo numa região remota da Sibéria, o que eu tenho que fazer é ver os jogos da equipa da minha terra e ponto final. E não tenho direito a mais. Acham bem isso? Não acham? Pois não. Pronto, eu também não acho. Porque acho que aquilo que deve ser autorizado às pessoas é que façam usufruto das condições que o mundo lhes dá, que a modernidade lhes dá. E, portanto, o futebol é um desporto televisionável. E isto, essa ideia do jogo parar, ou do cronómetro parar sempre que o jogo para, e de introduzirmos o tempo útil, seria um pesadelo para os programadores televisivos, porque tornaria os jogos uma coisa infindável. Mesmo que fosse meia hora de tempo útil por cada parte. Aquilo a que eu sou favorável, sim, porque acho que traria... ou retiraria parte do potencial de crítica que existe no tempo de acréscimos. Porque se as pessoas veem, a 10 minutos de desconto, estão a gamar.
Isto é até o X marcar. E aqui podemos pôr o Benfica, o Porto, o Sporting, o que quisermos. É até eles marcarem. Pronto, se formos adeptos do rival, e se há 10 minutos de desconto, é até eles marcarem. Se for o nosso clube, é uma vergonha porque os tipos, os adversários, tiveram a perder tempo o jogo todo, até deviam ser, era 20 minutos, não era 10. Pronto. Isto é muita maneira de pensar do adepto do futebol. Portanto, para retirar um bocado do efeito ou do potencial de crítica aos acréscimos, aquilo a que eu sou favorável é que o cronómetro pare sim, mas em situações limite. Assistência aos jogadores dentro do campo, para. Substituições, para. Golo e momento em que o jogo está no VAR, para. Qual é que era a vantagem disto? É que chegávamos ao fim e em vez de termos lá o mais 6, ou mais 7, ou mais 8, porque o jogo foi ao VAR 2 ou 3 vezes, ainda não tínhamos sequer chegado aos 45. Portanto, o cronómetro tinha estado parado e então aí limitávamos a acrescentar os 2, 3 minutos, que foi aquilo que se perdeu por causa de pontapés de baliza, de lançamentos laterais. Assim, faz todo o sentido para mim. E eu acho que aí vamos chegar. Muito francamente, acho que a isso vamos chegar. Quanto ao resto, o cronómetro parado puro e duro, como acontece, por exemplo, no futsal, acho que não vai acontecer e vou dizer-lhe mais, não sou favorável a que aconteça. Bom, meus amigos, se quiserem entrar no meu servidor de Discord, e fiquem a saber que não é só a chatroom perguntas do Discord, temos lá chatrooms ou salas de discussão, se quisermos chamar-lhe assim, salas de conversação, para tudo e mais alguma coisa. Há uma para cada um dos clubes principais do nosso futebol. Há uma para a Liga, há uma para outras modalidades. Há uma para futebol internacional. Há uma para... eu até me vou esquecer de algumas coisas. Para cultura em geral, cinema, teatro, música, seja o que for. Vamos discutindo tudo e mais alguma coisa por lá. E se quiserem aceder ao servidor de Discord, aquilo que têm que fazer é tornarem-se subscritores premium do meu Substack. Pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar a promoção de 2 meses de borla para quem se compromete durante um ano inteiro com a minha vontade de manter a minha atividade como jornalista, independentemente dos grandes grupos de média. E isto, naturalmente, precisa de clientes, porque senão, se não houver clientes, não há serviço. É tão simples quanto isto. Bom, quem quiser fazer a subscrição, pode fazê-la aqui, neste link, além disso, deixem-me que vos diga que não têm direito só a entrar no Discord. Podem entrar também no meu canal de Telegram, onde recebem os textos do Último Passo lidos por mim para poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia, e podem ler todos os textos exclusivos que vão aparecendo pelo meu Substack, que são exclusivos para subscritores premium. Além disso, veem as edições do Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos e ainda acedem ao Futebol de Verdade Report, que é o meu programa de análise tática que sai todas as semanas, e este é mesmo exclusivo para subscritores premium do meu Substack. E amanhã ou quarta-feira, vamos ver quando é que fica pronto, temos aí mais uma edição do Futebol de Verdade Report. Bom, já sabem, para fazer a subscrição é no link lá atrás. Agradeço que por lá apareçam, e se acharem que não podem fazer a subscrição premium, façam pelo menos a gratuita, que é a maneira de ficarmos todos a depender um bocadinho menos dos glutões das redes sociais, que umas vezes nos mostram os links e outras não mostram. Quem quiser ler, a melhor maneira de assegurar que o faz é ter a subscrição, nem que seja a gratuita. Não pagam nada, recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, recebem alguns na íntegra, outros não, que são aqueles que são exclusivos para subscritores premium, mas o Último Passo, que é a minha crónica diária, é gratuita para toda a gente e podem ler sempre até ao fim. Agora, antes de me ir embora, ainda vos deixo com a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, relativo ao Portugal e Islândia. É isso que nos separa do final do programa 2. Mas fiquem por aí, se ainda não viram, para poderem ver. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portugal 2 e Islândia 0. Portugal concluiu com um registro 100% vitorioso a participação na qualificação para o Europeu de 2024. Foi o primeiro pleno de vitórias da equipa nacional numa fase de apuramento, mas o segundo de Martínez, que já conseguira a mesma coisa pela Bélgica. Foi, além disso, a qualificação mais goleadora de sempre da seleção, com 36 golos, e a primeira série de 10 vitórias seguidas que obteve em mais de 100 anos de história.
A chave de ouro foi colocada na recepção à Islândia, com uma exibição que não foi brilhante, mas deixou ver coisas boas e não permitiu nunca que ficassem sequer dúvidas acerca de quem ia levar os 3 pontos. Os portugueses jogaram quase sempre no meio-campo adversário, em especial na primeira parte, antes da Islândia ter resolvido subir no relevado o rígido 4-4-2 que tinha montado à frente da sua área e ter ido em busca de algum protagonismo. A seleção nacional perdeu então alguma da fluidez que mostrara durante o primeiro tempo, no qual só a insistência em buscar cruzamentos por alto, por uma área dominada por Hernansson e Ingasson, privou o público de ver mais golos. Ao intervalo, Portugal tinha 77% de posse de bola e 15 remates a 3, com 35 ações na área adversária. A equipa conseguia triangular bem, subindo os centrais em posse, o que libertava os laterais e lhes permitia interagir com os médios e os extremos. Os triângulos eram constantes. João Mário, Bruno Fernandes e Bernardo Silva de um lado, Cancelo, Otávio e João Félix do outro. Mas depois de entrarem na área, os nossos jogadores insistiam em cruzar ou em voltar atrás para remates de fora que não eram tão perigosos assim. Só por isso é que esses primeiros 15 remates não deram mais do que um índice de golos esperados de 0,9. E Portugal acabou com 2,0, rematando menos na segunda parte. E além de um chapéu de Otávio, que foi bater no poste da baliza de Valdimarsson, logo aos 7 minutos, não houve muitas ocasiões flagrantes para Portugal, até ao momento em que, depois de receber do calcanhar de Bernardo Silva, Bruno Fernandes dominou de sola e meteu um tiro cruzado junto ao poste mais distante para o 1-0. A segunda parte trouxe uma Islândia mais atrevida, que subiu o bloco. E se isso podia indicar mais facilidades para a equipa nacional descobrir o espaço na profundidade, em momentos de transição ofensiva, a verdade é que o jogo se tornou então mais equilibrado. Na segunda parte, os islandeses duplicaram o seu total de remates, de 3 para 6, e triplicaram os enquadrados, de 1 para 3. Além disso, ainda meteram uma bola na barra por Traustason, já em período de descontos. Ainda que a bola tenha resvalado em Rafael Guerreiro e por isso mesmo tenha acertado na barra da baliza de Diogo Costa. Antes, mesmo com o jogo menos contínuo e fluido, Portugal chegara aos 2-0. Foi no remate de João Félix, que o guarda-redes islandês deixou escapar, que Cristiano Ronaldo não conseguiu recarregar, mas cujo espirro Ricardo Horta aproveitou para fazer golo numa baliza deserta. Foi o resultado mais justo para tudo aquilo que se viu em campo, mas toda a gente entendeu que as maiores dificuldades ainda estão para vir. Vamos então à fotografia tática para este Portugal e Islândia, para vos dizer que ambos os treinadores mudaram 6 nomes relativamente ao último jogo, ao jogo da última quinta-feira. Interessa-nos mais, como é natural, a seleção de Portugal, mas vou começar por vos dizer que a Islândia apareceu num 4-4-2 que apresentava como pontas de lança o número 15, Willumsen, e o número 11, Finn Bogason. Os dois estavam quase sempre bem destacados na frente e fica a dúvida se terá sido por isso que João Palhinha encaixou muitas vezes entre os centrais de Portugal ou por causa do facto de o jogo da Islândia ser um jogo muito direto, um jogo que abusava do futebol de ligação direta aos pontas de lança e por isso mesmo talvez a tal inclusão de Palhinha para fazer ali um terceiro homem e ganhar superioridade nesse tipo de confrontos. Mas depois a Islândia tinha 2 jogadores nas alas, o número 8 Sigurdsson e o número 9 Thorsteinsson, e eles foram alternando, ora estavam um à direita e o outro à esquerda, ora trocavam. 2 médios centro, que eram Johannesson e ainda Gudmundsson, eram eles quem tentava manter ali toda a equipa junta e depois uma linha de 4 atrás, com Viktor Paulsen a jogar sobre a direita, o número 3 Thorarinsson sobre a esquerda e uma dupla de centrais corpulentos composta por Ingasson e Hermansson. Ora, este 4-4-2 geralmente jogou na primeira parte muito baixo, com as duas linhas muito próximas e juntas da área, pouca capacidade para sair. Na segunda parte, a equipa da Islândia tentou ir pressionar um bocadinho mais a saída de bola de Portugal, não abdicou da estrutura, apesar das alterações que foi fazendo ao longo da partida, simplesmente fez subir o bloco e tentou jogar mais alto no campo, o que podia até proporcionar a um Portugal mais concentrado, mais ligado durante o segundo tempo, muito mais possibilidades de surpreender em transição ofensiva. Não foi isso que aconteceu. Mas olhemos para a equipa de Portugal, que é isso que nos interessa com certeza mais. Ora, Portugal fez também 6 alterações
mais relativamente ao 11 que tinha ganho por 2-0 no Liechtenstein na quinta-feira. Saíram, e aqui não vou sequer fazer as trocas porque são jogadores de posições completamente diferentes, porque Portugal voltou hoje ao seu 4-3-3 de matriz mais regular. Mas saíram do 11 José Sá, Diogo Jota, António Silva, Totti Gomes, Rubem Neves e Gonçalo Ramos para as entradas de Diogo Costa, e esta é a única troca que é absolutamente evidente, guarda-redes por guarda-redes, José Sá por Diogo Costa, as dos centrais também, António Silva e Totti Gomes por Rubem Dias e Gonçalo Inácio, mas depois também pode ser mais ou menos evidente a troca de Rubem Neves por Palhinha, mas já não o são tanto as entradas de João Mário e Otávio para os lugares de Diogo Jota e Gonçalo Ramos. De resto, continuaram a jogar João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Ora, Portugal organizou-se, tal como já disse, num 4-3-3, a sua matriz habitual, como sempre com o lateral esquerdo a jogar dentro, a converter-se em segundo médio no momento de construção, vinha sempre dentro, neste caso João Cancelo, que era quem estava na posição. E a dúvida que sobrava era a de se perceber onde é que ia jogar João Félix. Íamos ter João Félix mais dentro, para o lateral esquerdo jogar junto à linha, ou ao contrário, isto é, o lateral esquerdo a fazer as suas diagonais para o espaço interior, jogando João Félix bem aberto junto à linha do lado esquerdo. Foi esta última a situação que se verificou com mais frequência. Portugal tinha geralmente um lateral aberto, João Mário a jogar pela direita, e um lateral que procurava os movimentos interiores com e sem bola, que era João Cancelo a partir da esquerda. Depois, como João Palhinha baixava muito para o espaço entre os centrais, não só em momento defensivo, quando os islandeses metiam as tais bolas longas para aquela zona, como também em momento de início da organização. Era ele quem baixava para ajudar nesse início da organização, mas fazia-o de maneira diferente daquilo que tinha feito, por exemplo, na Islândia. Porquê? Porque na Islândia, geralmente, o que acontecia era que havia na Eslováquia, havia dois centrais e depois havia Palhinha à frente. Desta vez foi um bocado mais ao contrário. O Palhinha baixava e eram os dois centrais que se projetavam mais um bocadinho, aproveitando assim a capacidade de construção, quer de Rubem Dias, quer de Gonçalo Inácio, que geralmente invadiam muito o meio-campo adversário e iam aparecer Rubem Dias na meia-direita e Gonçalo Inácio na meia-esquerda. Depois, aquilo que acontecia era que à frente havia dois médios, Bruno Fernandes a jogar mais sobre o lado direito, Otávio mais sobre o lado esquerdo, mas eles trocavam muito de posição também, e dois extremos, Bernardo Silva à direita, João Félix à esquerda, com Cristiano Ronaldo na posição de ponta de lança. Aquilo que se viu foi Cristiano Ronaldo a fugir muito dessa zona também. Esta era uma questão que já não acontecia há algum tempo na Seleção Nacional. Cristiano parecia mais adaptado à posição de ponta de lança, mais posicional. Hoje saiu muito da zona, o que poderia fazer pronunciar que era preciso haver a devida compensação, sobretudo de João Félix. Mas a verdade é que João Félix estava também geralmente muito aberto na esquerda e às vezes os dois colidiam naquele corredor e havia falta de capacidade da equipa para preencher a zona central da área, para onde a equipa ainda por cima insistia em cruzar. Ora, substituições. Começou a mexer Roberto Martínez pela primeira vez ao minuto 61, quando trocou Bernardo Silva por Ricardo Horta. Ricardo Horta foi jogar mais uma vez para o corredor direito. Ao mesmo minuto trocou ainda João Mário por Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro deveria vir com prescrição para jogar 30 minutos. Rafael Guerreiro foi jogar para o lado esquerdo, fazendo os mesmos movimentos que fazia Cancelo, movimentos interiores. Cancelo passou então para o corredor direito. Ora, mais à frente ainda houve a troca de Otávio por Vitinha, e também aqui não houve grandes alterações em termos táticos, porque Vitinha foi fazer aquilo que fazia antes a Otávio, e, por fim, ainda as trocas de João Félix por Bruma, sendo que Bruma foi colocar-se, tal como João Félix, do lado esquerdo, e isto aqui sim foi uma novidade, quando sai João Cancelo para entrar João Neves. E então podemos ver uma linha de 4 defesas atrás, em que Rubem Dias era uma espécie de lateral direito. A defesa passou a organizar-se com Rubem Dias à direita, depois Palhinha, Gonçalo Inácio e Rafael Guerreiro. Em momento de construção ficavam Rubem Dias, Palhinha e Gonçalo Inácio na mesma, mas em momento defensivo Rubem Dias era claramente lateral direito,
com João Neves a assumir a posição, juntamente com Vitinha, à frente deste quarteto defensivo. Foi, portanto, uma partida em que Portugal voltou à sua matriz tática, mas não deixou ainda assim Martínez introduzir aqui algumas nuances. Não houve nenhuma exibição de encher o olho na equipa de Portugal, mas ainda assim houve alguns jogadores que acabaram por deixar o campo com a plena satisfação do dever cumprido e até de algum destaque. Se olharmos para o contributo da equipe, dos jogadores da equipa nacional, houve um excelente João Félix no início da partida, quando jogou mais aberto na esquerda, a mostrar que pode muito bem ser extremo, afinal de contas, não tanto num jogo como foi o jogo de quinta-feira contra o Liechtenstein, mas hoje conseguiu meter algumas iniciativas individuais e causar desequilíbrios a partir do corredor esquerdo. Mais seguro do outro lado, Bernardo Silva, mas ainda assim raramente perdendo a posse e entregando quase sempre em boas condições para finalização. Bem os dois médios, Bruno Fernandes e Otávio, tanto um como o outro, combativos e capazes também de colocar os laterais ou os extremos em posições de colocar a bola em zonas de finalização para dentro da área, tal como estiveram bem a construir, sobretudo, porque destruir não precisaram de o fazer muitas vezes, os dois centrais, Gonçalo Inácio e Rúben Dias. João Cancelo tem características extraordinárias para a posição, mas de lateral, mas nem sempre decidiu bem. Investiu muitas vezes em iniciativas individuais quando se impunha muito mais um jogo mais coletivo. Diogo Costa foi seguro, defendeu sempre bem aquilo que tinha para defender. João Mário não acusou a estreia a titular, tal como também não estiveram mal João Palhinha ou até o próprio Cristiano Ronaldo, embora este tenha feito a exibição mais fraca dos últimos tempos na Seleção Nacional, tal como já disse, a sair sempre muito de zonas de finalização, a ir à procura do jogo, e isso não o favoreceu nem a ele, nem à equipa. Bem como não o favoreceu muito o facto de a equipa o procurar de forma até quase obsessiva, como já não acontecia há muito tempo, mas o próprio selecionador nacional terá dado um mote quando disse que era importante para a equipa que Cristiano pudesse ser o melhor marcador desta fase de qualificação do Campeonato da Europa. Sucede que Lukaku já tinha feito 4 golos contra o Azerbaijão à tarde e Cristiano teria pelo menos que igualar essa marca para o conseguir. Ainda assim, o melhor jogador de todos os que estiveram em campo por Portugal hoje acabou por ser Bruno Fernandes. Ele foi quase sempre fundamental nesta qualificação e fechou no último jogo a qualificação com chave de ouro, com um belíssimo golo, com vários passos para finalização e quase sempre carregando a equipa para o ataque com posses prolongadas e com a capacidade para queimar linhas com a bola nos pés. Foi boa a arbitragem do grego Anastasios Papapetro. Não teve sequer lances polémicos para ter de decidir. A exceção terá sido um remate de Bernardo Silva ao minuto 22, em que a bola ainda tabelou no central islandês Hjörtur Hermannsson, mas este tinha os braços atrás das costas e não creio até sequer que a bola lhe tenha batido no braço. Acho que foi mais na zona do abdômen. Portanto, não havia motivo para grande penalidade. De resto, houve algumas situações de aparente fora de jogo que ele possa ter eventualmente deixado de passar, mas como os lances acabaram por não ser finalizados da melhor maneira, isso acabou por não motivar sequer a intervenção do VAR, que era o também grego, com o sugestivo nome Andreas Gamaris, que não é nome de árbitro, diga-se de passagem, não precisou sequer de intervir, tal como não podia intervir naquele que me parece ter sido o único erro, com alguma repercussão no jogo, que foi a não mostragem de um cartão amarelo a Otávio, quando este pisou um adversário de forma inadvertida, é certo, mas perigosa. Não era lance para vermelho, portanto não havia no protocolo do VAR nenhuma razão para que este pudesse vir a intervir, teria sido lance para cartão amarelo. Mas acabou por ser boa, então, a arbitragem de Anastasios Papapetro, que teve ainda por cima a preocupação de deixar quase sempre jogar, em vez de apitar ao mínimo contacto, e com isso o jogo também ganhou alguma fluidez. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.